Olá, vamos prosseguir com a nossa história das três calêndulas, que está na 32ª noite da nossa sequência aqui das 1001 noites. Ao fim da noite seguinte, disse Dinazade à sultana: minha irmã, estou impaciente para saber quem bateu à porta. Você saberá, respondeu Sherazade, e asseguro-te que o que eu vou contar não é indigno da atenção do meu amo. Quando as damas ouviram bater à porta, levantaram-se ao mesmo tempo para abrir. Mas Safia, a quem pertencia na realidade aquela função, foi a mais esperta. As outras esperaram que ela lhes dissesse quem as procurava tão tarde. Safia respondeu: minhas irmãs, apresenta-se uma bela ocasião para passar boa parte da noite agradavelmente. E se fordes da minha opinião, não a deixaremos escapar. Há à nossa porta 3 calândares. Eu tinha falado errado, né, o nome. Calândares. Pelo menos assim me parecem pelas suas vestes. Mas o que há de vos surpreender, sem dúvida, é serem os 3 cegos do olho direito e trazerem rapados os cabelos, a barba e as sobrancelhas. Dizem que acabam de chegar a Bagdá, onde nunca estiveram. E como já é noite e não sabem onde hospedar-se, bateram por acaso à nossa porta e rogam-nos, pelo amor de Deus, que tenhamos a bondade de recebê-los. Não se preocupam com o lugar que queiramos oferecer-lhes, contanto que tenham um teto. Contentar-se-ão até com uma cavalariça. São jovens e formosos, parecem possuir bastante espírito, mas não posso deixar de rir-me quando penso na sua aparência original e interessante. Safia interrompeu-se e pôs-se a rir de tão boa vontade que as outras 2 damas e o carregador não tiveram outro recurso senão imitá-la. Minhas boas irmãs, continuou Safia, não quereis que os façamos entrar? É impossível que com gente como a que acabo de vos descrever, não terminemos o dia melhor do que começamos. Nos divertirão, sem dúvida, e não nos pesarão, pois só nos pedem abrigo por uma noite, tendo a intenção de nos deixar mal desponte o dia. Zobeida e Amina opuseram-se a princípio ao pedido de Safia, a qual, muito embora soubesse a causa da recusa, tamanho interesse demonstrou em obter delas o favor que não puderam negar-lhe. Pois manda-os entrar, disse Zobeida. Não te esqueças, porém, de os avisar de que não falem sobre o que não lhes diz respeito e ordena-lhes que leiam o que está escrito por cima da porta. Àquelas palavras, Safia correu a abrir, muito alegre, voltando pouco depois, acompanhada dos 3 calândares. Os 3 calândares fizeram profunda reverência às 3 damas, que se levantaram para os receber, dando-lhes as boas-vindas e afirmando sentirem-se honradas pela oportunidade de contribuir para refazê-los da fadiga da jornada. Enfim, convidaram-nos a sentar-se ao seu lado.
A magnificência do lugar e a distinção das damas fizeram com que os calândares formassem ótima ideia de tão belas anfitriãs. Mas, antes de se sentarem, olhando sem querer para o carregador e vendo-o vestido quase como outros calândares, com os quais divergiam em vários pontos de disciplina, e que não raspavam barba nem sobrancelhas, murmurou um deles: eis aqui, provavelmente, um dos nossos irmãos árabes, os revoltados. O carregador, semi-adormecido, com a cabeça esquentada pelo vinho que bebera, ofendeu-se com aquelas palavras e, sem se levantar, respondeu aos calândares, fitando-os com orgulho: sentai-vos e não vos intrometais naquilo que não vos diz respeito. Não lestes por cima da porta a inscrição? Não pretendais obrigar o mundo a viver como viveis. Vivei antes como vive o mundo. Bom homem, respondeu o calandar que havia falado, não te encolerizes, que nós sentiríamos muito. Estamos prontos a receber as tuas ordens. A disputa poderia ter tido suas consequências se as damas, intrometendo-se, não os houvessem pacificado. Quando os calândares se sentaram, as damas serviram-nos, e a alegre Safia, particularmente, cuidou de dar-lhes de beber. Sherazade calou-se a esta altura, por notar que já era dia. O sultão levantou-se para cumprir os seus deveres, com o propósito, porém, de ouvir a continuação da história no dia seguinte, dominado pela curiosidade de saber por que eram cegos os calândares e todos do mesmo olho. 33ª noite. 1 hora antes do dia, Sherazade continuou a história das damas e dos calândares. Depois de terem os calândares bebido e comido, disseram às damas que lhes daria grande prazer proporcionar-lhes um concerto, se elas possuíssem instrumentos. As damas aceitaram a ideia com alegria. A bela Safia levantou-se para ir buscá-los e voltou pouco depois, apresentando-lhes uma flauta do país, uma flauta persa e um tamborim. Cada calândar recebeu de suas mãos o instrumento escolhido, e os 3 começaram a tocar. As damas que sabiam a letra da melodia, das mais alegres, acompanharam-nos, mas interrompiam de vez em quando com grandes explosões de riso provocadas pelas palavras. No auge daquele divertimento, e quando o grupo ria a valer, bateram à porta. Safia, calando-se, foi ver quem era. Mas, senhor, disse Sherazade ao sultão, interrompendo a história, convém que saibas por que se batia tão tarde à porta das damas. Eis a razão. O califa Harun al-Rashid costumava perambular de noite incógnito para saber se havia tranquilidade nas ruas e se não se cometiam desordens. Naquela noite, ele saíra bem cedo, acompanhado por Jafar, seu grão-vizir, e Mesrur, chefe dos eunucos do seu palácio. Os 3
disfarçados de mercadores. Passando pela rua das Três Damas, o príncipe, ouvindo o som dos instrumentos, das vozes e as explosões de riso, disse ao vizir: batei à porta desta casa onde tanto barulho se faz, pois quero entrar e verificar pessoalmente qual é o motivo. Inutilmente lhe fez ver o vizir que se tratava de damas que ofereciam um festim, que o vinho lhes havia esquentado, sem dúvida, a cabeça, e que ele se exporia a receber um insulto, que não era hora indevida e que convinha não lhes perturbar o divertimento. Não importa, respondeu o califa, batei, ordeno-vos. Fora, portanto, de Jafar, o grande vizir, o grão-vizir, quem havia batido à porta das damas por ordem do califa, que não desejava ser reconhecido. Safia abriu, e o vizir, notando à luz de uma vela que ela trazia, que se tratava de dama de grande beleza, representou perfeitamente bem o seu papel. Fazendo profunda reverência, disse-lhe respeitosamente: Senhora, somos 3 mercadores de Mossul, chegados há 10 dias, com ricas mercadorias que depositamos num khan. O khan, vamos ver o que é, porque tem uma notinha aqui. Khan ou caravansará, construção que no Oriente serve de armazém ou albergue para os mercadores. Aqui eu pulei, sem querer, o significado do calendar. Vou falar agora para vocês, tá? Calendar, né? São religiosos muçulmanos, assim chamados pelo nome de seu fundador, Calanderi, tá? Desculpem a minha falha. Continuando aqui então. Senhora, somos 3 mercadores de Mossul, chegados há 10 dias, com ricas mercadorias que depositamos num khan onde nos hospedamos. Estivemos hoje na casa de um mercador dessa cidade, que nos convidou a visitá-lo. Ele nos ofereceu excelente refeição e, como o vinho nos deixara de bom humor, mandou chamar um bando de dançarinas. Já era noite, os músicos tocavam, as bailarinas dançavam e o grupo fazia enorme barulho, quando a ronda, passando por lá, ordenou que abrissem a porta. Alguns foram detidos. Quanto a nós, fomos bastante felizes e nos salvamos, saltando sobre um muro. Mas, acrescentou o vizir, como somos estrangeiros e, além disto, um pouco dominados pelo vinho, tememos encontrar outra patrulha, ou a mesma, antes de chegarmos ao nosso khan, bem longe daqui. E a ele chegaríamos até inutilmente, pois a porta está fechada e só será aberta amanhã cedo, apesar de tudo quanto possa suceder. É por isso, senhora, que, tendo ouvido instrumentos e vozes, julgamos que nos seria permitido bater, para vos suplicar abrigo até o amanhecer. Se vos parecermos dignos de participar do vosso divertimento, nos esforçaremos por contribuir como pudermos, a fim de recompensarmos a interrupção por nós causada.
senão concedei-nos pelo menos a graça de nos permitir passar a noite no vosso vestíbulo. Durante essas palavras de Jafar, a bela Safia teve tempo de examinar o vizir e as duas pessoas que ele dizia serem também mercadores. E julgando-os pelo seu aspecto, gente fora do comum, disse-lhe que não era a dona e que, se quisessem aguardar com paciência um instante, voltaria para trazer-lhes a resposta. Safia contou tudo às irmãs, que deliberaram algum tempo sobre a medida que convinha tomar. Mas, sendo naturalmente bondosas e já tendo concedido a mesma graça aos 3 calândares, resolveram deixar que entrassem. Sherazade preparava-se para continuar a sua história, mas percebendo que era dia, calou-se. A qualidade dos novos atores que ela acabava de introduzir na cena aguçou a curiosidade de Shahryar, que, certo de que sucederiam coisas singulares, aguardou com impaciência a noite seguinte. Deixa eu ver se é longa. Dá para ler mais uma partezinha? Acho que dá. 34ª noite. Dinazade, tão curiosa como o sultão em saber o prosseguimento da aventura, com a chegada do califa à casa das 3 damas, suplicou a Sherazade que retomasse o fio da história. O califa, o seu grão-vizir e o chefe dos eunucos, apresentados pela bela Safia, saudaram as damas e os calândares. As damas os acolheram como se fossem mercadores, e Zobeida disse-lhes com o ar grave que tão bem lhe assentava: sede bem-vindos, mas antes de mais nada, não protesteis se vos solicitarmos um favor. Que favor, senhora? Perguntou o vizir. Pode-se recusar alguma coisa a damas tão lindas? É terdes apenas olhos e não língua. Não nos fizerdes perguntas sobre o que quer que vejais, para não ouvirdes o que vos não será agradável. Sereis obedecida, senhora, concordou o vizir. Não somos censores, nem curiosos indiscretos. Basta-nos cuidar do que nos compete. E não queremos nos intrometer naquilo que não nos diz respeito. Diante daquelas palavras, sentaram-se todos, começaram a conversar e houve brindes em honra dos recém-chegados. Enquanto o vizir de Jafar entretinha as damas, o califa não cessava de admirar sua extraordinária beleza, sua graça, seu bom humor e seu espírito. Por outro lado, nada lhe parecia mais surpreendente que os calândares, todos cegos do olho direito. De muito boa vontade teria indagado a causa daquilo, mas a condição que acabava de ser imposta a ele e aos seus companheiros lhe impediu de perguntar. Refletindo, porém, sobre a riqueza dos móveis, a decoração e a limpeza daquela casa, não podia persuadir-se de que não estava sendo vítima de algum encantamento. Tendo a conversa enveredado pelos divertimentos e pelas diferentes maneiras de distração, os calândares levantaram-se e dançaram, o que acresceu a boa opinião já formada pelas damas e lhes atraiu a admiração do califa e dos seus companheiros. Quando os 3 calândares terminaram de dançar, Zobeida ergueu-se e, pegando a mina pela mão, disse-lhe: minha irmã, levanta-te, os convidados não protestarão
por não nos constrangermos, e a presença deles não impedirá que façamos o que costumamos fazer. Amina, compreendendo o que sua irmã queria dizer, levantou-se e retirou os pratos, a mesa, os frascos, as taças e os instrumentos usados pelos calândares. Safia não perdeu tempo. Varreu a sala, pôs no devido lugar tudo quanto fora deslocado. Substituiu as velas por outras, após o que rogou aos 3 calândares que se sentassem sobre o sofá num dos cantos e no outro o califa com os seus companheiros. Quanto ao carregador, disse-lhe: levanta-te e prepara-te a nos ajudar no que vamos fazer. Um homem como tu, que é como se fosse de casa, não pode ficar inativo. O carregador, que já havia digerido um pouco o seu vinho, levantou-se prontamente e, depois de ter prendido a barra da veste à cintura, disse: eis-me pronto, do que se trata? Assim vai bem, respondeu Safia. Espera que te falem. Não ficarás muito tempo de braços cruzados. Pouco depois, apareceu Amina com uma cadeira que colocou no meio da sala. Em seguida, foi à porta do gabinete e, abrindo-a, fez sinal ao carregador que se aproximasse. Vem, disse, vem me ajudar. Ele obedeceu e, entrando com ela, saiu um momento depois, seguido de 2 cadelas negras, cada uma com uma coleira presa a uma corrente, e que pareciam ter sido chicoteadas. Com elas avançou o carregador até o meio da sala. Zobeida, então, que se havia sentado entre os calândares e o califa, levantou-se e caminhou até o ponto em que se encontrava o carregador. Vamos, disse, com um grande suspiro, cumpramos o nosso dever. Arregaçou as mangas até o cotovelo. Pegou um chicote que Safia lhe trouxera e disse ao carregador: entrega uma dessas cadelas à minha irmã Amina e aproxima-te de mim com a outra. O carregador fez o que lhe ordenavam. Quando chegou ao lado de Zobeida, a cadela que ele segurava começou a gemer, ao mesmo tempo em que se voltava para Zobeida, erguendo a cabeça como quem suplica. Mas Zobeida, sem a menor consideração pelo seu triste aspecto, nem pelos seus gritos que enchiam toda a casa, lhe aplicou raivosas chicotadas. Oh, meu Deus! E quando não lhe sobraram forças para mais, atirou ao chão o chicote. Depois, pegando a corrente da mão do carregador, ergueu a cadela pelas patas e, pondo-se ambas a olhar uma à outra com tristeza e comoção, choraram. Finalmente, Zobeida enxugou-lhe as lágrimas, beijou-a e, entregando a corrente ao carregador, ordenou-lhe: leva-a para o lugar de onde a tiraste e traze-me a outra. O carregador levou a cadela chicoteada para o gabinete, pegou a outra das mãos de Amina e foi apresentá-la a Zobeida, que a aguardava. Segura-a como a primeira, disse-lhe ela. E, tornando a pegar o chicote, maltratou-a da mesma maneira.
Em seguida chorou com ela, enxugou-lhe as lágrimas, beijou-a e entregou-a novamente ao carregador, a quem a agradável Amina poupou o trabalho de levar ao gabinete, pois ela própria se encarregou de o fazer. Os 3 calândares, o califa e os seus companheiros, assistiram boquiabertos àquela cena. Não podiam compreender como Zobeida, após ter chicoteado com tanta força as 2 cadelas, animais imundos, segundo a religião muçulmana, chorasse em seguida com elas, lhes enxugasse as lágrimas e as beijasse. E começaram a murmurar entre si. O califa, sobretudo, mais impaciente que os outros, morria de desejo de saber a causa de um ato tão estranho e não cessava de pedir, por gestos, ao vizir que procurasse se informar. Mas o vizir voltava a cabeça para o outro lado. Finalmente, respondendo aos gestos do califa com outros gestos, disse não ser ainda tempo de satisfazer a curiosidade. Zobeida ficou algum tempo no mesmo lugar, no meio da sala, como se estivesse a refazer-se da fadiga de chicotear as 2 cadelas. Minha irmã, disse-lhe a bela Safia, não queres voltar ao teu lugar, para que eu, por minha vez, possa desempenhar o meu papel? Sim, respondeu Zobeida. Assim foi sentar-se sobre o sofá, tendo à direita o califa, de Jafar e Mesrur, e à esquerda os 3 calândares e o carregador. Senhor, disse a essa altura Sherazade, o que acabais de ouvir deve, sem dúvida, parecer-vos maravilhoso, mas o que resta é muito mais. E estou convencida de que concordareis comigo na próxima noite, se me permitires completar a história. O sultão consentiu e levantou-se, porque já era dia. Nossa, acabou ficando longo o vídeo, né? Mas tudo bem, tá bom? Até amanhã. Tchau.